Eu quero dar um recado para todo mundo que investe em cripto, para todo mundo que está nesse mundo já tem algum tempo ou é recente, e até para as pessoas que não conhecem cripto só olham de longe. Porque nesse exato momento, depois de mais de 10 anos da criação do Bitcoin, a gente está vendo um evento que para muitas pessoas não faz sentido. Um dos maiores pânicos da história do mercado cripto, sendo que o Bitcoin está na região dos 100 mil dólares. Eu quero falar sobre muitas coisas aqui, principalmente sobre tudo que, na minha opinião, mudou sobre o mercado e o que eu espero daqui para frente, porque nesse momento as pessoas realmente já estão desistindo de tudo, não tendo expectativa nenhuma. Eu quero começar esse vídeo te passando um insight que só anos de mercado vão te ensinar, e mesmo assim, por mais tempo que você tenha dentro do mercado, isso vai te afetar, vai te pegar às vezes. Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá vendo um dos maiores pânicos do mercado. E tudo se trata do Bitcoin lá nas alturas. Se eu realmente for pegar o gráfico do Bitcoin dessa forma, olha só, desde 2023, quando o ciclo de alta começou, né, o suposto ciclo de alta, que pro Bitcoin foi tudo lindo, ele subiu bastante. E hoje tá caindo, entregando uma queda desde o seu topo, mas mesmo assim ele tá a 380% acima do início do ciclo dele. Agora é o seguinte, claro que ele teve momentos ótimos de expansão, que ele subiu bastante, e momentos também de tensão. Então desde 2023 a gente já passou por coisa pra caramba para só 2 anos de mercado. Nós tivemos altas, nós tivemos pânicos, o Bitcoin já chegou a cair 33%, o Bitcoin já chegou a cair logo depois 31%, nesse exato momento a gente está vendo e presenciando uma queda de 20%. Então olha só quanto... Nesse curto espaço de tempo, quanta coisa já aconteceu. E o que realmente pega dentro da gente é a discrepância entre o Bitcoin e o resto do mercado. Porque o Bitcoin, ele está performando muito bem. Agora, quando você compara o Bitcoin com o restante das altcoins, então eu vou pegar as altcoins, eu vou pegar o ranking delas, eu vou arrancar fora o top 10, que é onde está concentrado o maior capital. O restante são altcoins menores, com menos de 10 bilhões de dólares de tamanho de mercado, que é uma parcela bem pequena. E quando eu comparo, olha só como que o gráfico é bem diferente. O Bitcoin está lá nas alturas durante esses vários anos, 2 anos e meio praticamente, enquanto o restante das altcoins, que está nesse gráfico aqui de linha, ele está lá embaixo. Olha só a distância de um para o outro. Significa que quando o Bitcoin sobe, as altcoins sobem, só que não sobem tanto. Até porque olha só como o Bitcoin performa para cima, só que o gráfico de linha ele não consegue acompanhar a performance do Bitcoin. Só que detalhe, quando o mercado cai, quando exatamente o Bitcoin cai, as altcoins elas sofrem mais. Então, cara, você nota a diferença brutal de um para o outro? É uma coisa que a gente nunca viu na história do mercado cripto. A gente nunca viu as altcoins tão para trás como a gente está vivenciando nesse ciclo. Isso coloca em dúvida toda a estrutura de mercado. É exatamente por isso que eu estou mudando a minha visão. Não significa que eu desisti dentro do mercado, mas eu não vou ficar insistindo em uma tese que para mim não faz mais sentido. Eu acredito que o mercado ele vai amadurecer até certo ponto, que ele vai ser absorvido pela economia global. Então, é meio que o Bitcoin se adequando às regras da economia global e não a economia global se adequando às regras do Bitcoin. Então, é um passo importante nesse momento, porque a gente deixa, pelo menos eu estou falando por mim, tá? Eu deixo de acompanhar toda a estrutura cíclica do mercado cripto e eu começo a olhar o momento. Porque, ciclicamente, isso aqui seria o fim do ciclo, né? Seria o fim da alta do Bitcoin e das altcoins, sendo que as altcoins mal performaram se você for colocar na ponta do lápis mesmo. E aí fica aquela sensação, como é que os ciclos chegam ao fim, sendo que as altcoins não sobem, sendo que a gente não vê nem resquícios de euforia dentro do mercado de cripto, sendo que algumas altcoins específicas estão subindo, e não todas como a gente costuma ver, como é natural dentro de um ciclo de alta, um ciclo de euforia. Como que a gente pode ter chegado nesse exato momento, sendo que você pega a bolsa, ela está nas máximas históricas, quando você pega toda a estrutura geral do mercado, você tem o petróleo lá embaixo, o que é muito bom para o mercado e tem folga técnica para entregar alta no mercado financeiro como um todo. Então, a bolsa está subindo, ótimo.
o Bitcoin está subindo, ótimo, mas por que as altcoins não estão subindo? E aí a gente chega num ponto que, pela falta de clareza do cenário cripto e de que todo mundo esperava, que praticamente era uma crença do mercado esperar alta das altcoins, acontece tanta coisa em tão pouco tempo e todo mundo se desestabiliza. Todo mundo já fica perdido. Então você não ter informação nesse momento é o que vai te deixar completamente perdido. E um insight que eu quero te dar, que eu quero que você leve para sempre, porque o que a gente está vendo agora não vai ser a última vez, tá? Vão ter várias. Na minha opinião, o mercado vai engatar em uma alta muito boa. Ainda. Por incrível que pareça. Mas uma coisa que você pode levar como regra no mercado é sempre que você estiver vendo um grande pânico, uma queda muito forte, aí você tem que ter um pouco de noção de gráfico para entender quando que é uma queda muito forte. Vou te dar um exemplo. Historicamente, o Bitcoin, quando ele cai muito, qualquer cripto, ele atinge níveis de sobrevenda. Tem um indicador chamado RSI, toda vez que ele está lá em cima, ele está sobrecomprado. Então, significa que subiu tanto que muita gente está com lucro. E essas pessoas tendem a vender. Quando essas pessoas vendem, o mercado cai. Quando o mercado cai, o que acontece? Ele entra em sobrevenda. Significa que a venda está tão forte que começa a virar uma oportunidade de compra. E o mercado fica sempre transitando entre essas regiões. Lá em cima, lá embaixo. Lá em cima, lá embaixo. Coisa que a gente não está vendo nas altcoins. Porque o Bitcoin está respeitando tudo lindamente. Ele sobe, ele cai. E aí toda vez que ele sobe, ele bate sobre compra. Toda vez que ele cai, ele bate sobre venda e fica repetindo. E aí, seria diferente nesse exato momento? Que a gente está vendo aqui o Bitcoin nesse exato ponto dos 100 mil dólares atingindo sobrevenda no gráfico diário. No gráfico diário, isso aqui seria um sinal de compra geral para o mundo inteiro. Só que por conta da forma que ele cai e por conta dessa estrutura quebrada das altcoins, ninguém vai pensar que esse é o melhor ponto. O pessoal vai pensar em desespero. E o maior problema, e aqui vai um insight poderosíssimo para você, quando tiver uma queda muito forte, você não olha cotação nem nada ao longo do dia inteiro. Douglas, vai ficar caindo, eu não vou olhar nada? Exatamente. Pega como referência o dia 10 de outubro. É o melhor exemplo disparado de como que você pode colocar isso em prática. Você vai pegar altcoins. Nessas altcoins você vai acabar percebendo que a gente tem uma queda muito forte no dia 10 de outubro. Então vou pegar a Near como exemplo aqui. A Near entregou uma vela absurda de queda. Claro que teve exemplos piores. Então no dia ela chegou aqui a cair. Deixa eu pegar no gráfico diário para você ver esse candle aqui do dia 10. Onde teve a maior liquidação da história do mercado cripto. A Near chegou a cair da abertura, tá? Simplesmente aqui 45%. Se você vivenciou muito bem aquilo ali, no meio do dia foi um caos generalizado. As moedas caíram 40, 50, 60, algumas caíram 80, 90% em minutos. O que aconteceu no final do dia? O mercado pegou e recuperou e fechou dessa forma. Isso te mostra que no pico do movimento, no meio do calor do momento, você não olha o mercado, você não toma decisão, você espera no final do dia e vê como o mercado absorve. Porque o objetivo de cripto, o objetivo de tudo que acontece, todas as variáveis, liquidação, alavancagem, o fato do mercado cair e ficar te torturando aqui é para realmente fazer você sentir mal. O mercado ele é sentimental. Então ele vai ficar te torturando. Ele vai te jogar lá embaixo e não só isso. Ele vai ficar alguns minutos lá. Para você que acompanha gráfico e fica vendo minutos, ele vai ficar lá, ó, mastigando naquela queda. E depois ele vai fazer o quê? Ele tende a respirar. Então é esperado um respiro nesse momento. A gente está vendo gatilhos históricos de compra no Bitcoin, não só no Bitcoin, como no Ethereum também. Então aqui você tem duas criptos que estão boas, que estão fortes e que estão em uma zona histórica de compra. Aí a pergunta é, para quem? Para quem tem caixa? Para os institucionais comprarem? Com certeza tem muita gente comprando Ethereum nessa região, muito melhor do que comprar 5 mil dólares. A questão é que se você comprou a 4.300, você está errado. Na verdade, não. Na verdade, o mercado cripto ele puxa a gente para o curto prazo para você se sentir mal e te passar a sensação que você está tomando as piores decisões possíveis. Sendo que cripto é um jogo emocional e é um jogo de tempo. Nesse exato momento a gente está vendo gatilhos históricos de o Ethereum batendo sobrevenda no diário, coisa que não acontecia desde abril.
E o que aconteceu em abril? O Ethereum bateu $1.500 e depois foi lá para o seu topo histórico. Olha como que as coisas mudam rápido. Então não vá achando que isso aqui é o fim da história, acabou tudo, que não acabou. Esse aqui pode ser o início. Infelizmente, grande parte do mercado está presenciando isso comprado. E tá errado, eu já falei em outro vídeo, eu vou repetir pela terceira vez. O mercado te força a ser trader. E nem todo mundo tem aptidão e emocional para isso. O cara que tem uma carteira de investimento, ele fala, vou investir em cripto, vou diversificar em algumas altcoins aqui, botar Bitcoin, Ethereum, vou botar até mais altcoins. Esse cara, ele tá perdendo dinheiro nesse exato momento. Se ele veio comprando nos últimos meses, em 2025, esse cara possivelmente está negativo, perdendo dinheiro. Ele tá errado. 100% do mercado é trader, todo mundo atinge a perfeição? Não. Se você for na internet, todo mundo vai falar, você vê postagem, gente chorando, tudo. Na verdade, é um jogo contra o tempo. O Ethereum chegou no calor do momento em $1.500 e depois foi para 5.000. Então você amargar toda essa queda e depois ver ele voltando, às vezes te dá uma sensação de, cara, eu posso sair aqui. Eu posso abandonar o mercado lá em cima, muito melhor do que abandonar no meio da queda. E aí você acaba percebendo que no meio desse movimento atual do mercado, que está escorraçando para baixo, é o momento que você dá um passo para trás e deixa o mercado definir o destino dele. Porque se a gente está em região histórica de compra, a pressão compradora vai aparecer em algum momento. E da mesma forma que você conhece todo o papo de liquidez, que agora já tem $2 bilhões liquidados nas últimas 24 horas, e eu falei, cara, como que isso aqui é um negócio anormal? A gente teve a maior liquidação histórica do mercado cripto no dia 10 de outubro. Um mês depois, a gente está vendo liquidações consecutivas de $1 bilhão, $2 bilhões, o que era 100% anormal no passado. Então o mercado ele tá de um jeito que literalmente é uma briga entre institucional e quem está alavancando o capital. Se você não faz parte desse time, você tem que sentar, na verdade não tem como dar um passo para trás sentado, mas você tem que observar e não entrar nessa batalha que não é sua. Novamente, o mercado vai te forçar a ser trader. E mesmo que nesse exato momento você esteja com a sua carteira, você comprou altcoins, você comprou projetos muito bem fundamentados e tá tudo caindo, eu te falo o seguinte, isso não é a primeira vez na história que acontece. Você pode pegar várias altcoins no passado, já sofreram pra caramba e conseguiram recuperar. Quedas absurdas. Se eu for pegar a Link como exemplo, um dos projetos, na minha opinião, mais bem fundamentados e que pode pegar uma carona muito grande com o Ethereum, só que nesse momento ninguém vai pensar em nada disso. Você vai pegar ao longo da história dela, ela chegou a cair 72% para depois subir quantos? Depois para subir 3.600%. Ah, mas eu não comprei lá no fundo. E se eu tivesse comprado lá no topão, no pior cenário possível, você teria feito 1.000%. Isso se você tivesse vendido? Como você provavelmente não vai vender na perfeição, vamos supor que você vende nesse topo aqui, você já fez 300%. E aí, isso aqui eu tô falando de lucro, tá? Se você comprou em qualquer ponto desse, depois você ficou em lucro de 300%, mesmo que você tenha sofrido 72% de perda. Então você acaba percebendo que mercado cripto é um jogo emocional, é um jogo de tempo. Significa, Douglas, que eu posso tomar todas as piores decisões possíveis e tá tudo certo? Na verdade, não. Não se cobra tanto para atingir a perfeição em um mercado como esse. O que está acontecendo? Sinceramente, o que poucas pessoas estão falando é que o que todo mundo esperava, o comportamento cíclico, a euforia, porque tava tudo bonitinho, tá cada vez indo embora. Essa tese tá se perdendo com o tempo e as pessoas estão perdendo junto à esperança que o mercado, querendo ou não, o mercado cripto, ele é um conjunto de crença. Você quebra essa crença, você deixa todo mundo perdido. E é exatamente por isso que chega em um determinado momento que você pensa, cara, eu não vou mais ligar para esse comportamento cíclico. Eu vou ver e sobreviver ao momento. Então, se nesse ponto a gente está nos piores momentos, eu tô fazendo uma coisa de errado, cara. Você tá comprando agora, você tá tomando decisão errada, você comprou lá atrás, você tá tomando decisão errada, às vezes na ótica de curto prazo, sim, pela pressão externa, sim. Então não chega agora e desiste. Isso sempre acontece em cripto e o melhor a se fazer no momento desse calor é você dar um passo para trás. Eu sei que
muita gente se emociona demais com o mercado, se afeta muito, perde noite de sono. Até os mais experientes, você pode ter certeza que estão sofrendo de alguma forma. Ninguém é um robô, tá? Ninguém tem um coração congelado, isso não existe. Todos nós somos seres humanos. Só que o tempo, a experiência te mostra que esse não é o fim. Esse pode ser o início, historicamente é o início. Só que você precisa passar por isso. E se você acha que um prejuízo, vamos lá, pior cenário, prejuízo de 90%. Cara, quantas histórias já aconteceram aqui dentro do mercado que caiu 90% e depois se recuperou? É claro que eu quero deixar bem claro que a gente tem mais de, se eu não me engano, 26 milhões de criptos no mercado já, nesse ponto. Então, assim, é muita coisa. Não sei nem se eu consigo ver aqui quantos tokens tem. Eu acredito que eu tinha visto uma vez, mas eu realmente não sei como que eu acho isso. Só que é claro que é muito melhor você focar nos primeirões aqui do mercado do que lá tomar grandes riscos. Lá na página 6. Claro que todo mundo quer acertar aquela cripto que vai subir. E tá errado? Não, é uma especulação normal do mercado cripto. Só que não se cobra tanto, tá? Porque é um jogo muito maior do que todo mundo imagina. Isso aqui não é a primeira vez que acontece. Então, se eu pudesse falar uma coisa pra você é que tudo isso passa. Não se deixa levar ao curto prazo. Todo mundo sabe que o mercado cripto, todo dia, ele tem uma volatilidade média de 3, 4, 5% nas altcoins. O que é coisa pra caramba. Tem gente que bota dinheiro na renda fixa e ganha 2%. Não, 2% bota aí. 1% ao mês. Significa que essa galera, indo pra cripto e aproveitando a volatilidade todo dia, eles vão ganhar 3%, 5% ao dia? Na teoria é muito fácil. Na prática, é isso aqui que acontece. Então não existe você entrar em cripto e achar que vai ser tudo lindo. Você tem que entender que essas quedas, por mais que eu não gosto de sentir isso, eu não gosto que vocês sintam também, mas infelizmente é algo normal do mercado, você só não pode deixar isso subir na tua cabeça achando que é o fim, sendo que isso é normal acontecer. Se você for pegar e navegar entre as altcoins do mercado, você vai ver como que foi deprimente esses últimos 3 anos de mercado. A gente viu aqui Sandy, um projeto legal, que está em desenvolvimento, ainda lançaram um monte de coisa nova, projeto bem fundamentado, tem uma base, está funcionando, menos 98% desde o topo. Nesse ponto, nas mínimas históricas, enquanto o Bitcoin em breve chegou nas máximas históricas. Você vai pegando outros projetos, olha isso aqui. Sobe muito rápido, só que olha essa queda lentamente. Então você fala, cara, um projeto legal, vou acumular. Você vem comprando, o negócio vai caindo. Isso aqui, gente, você comprar é bom só se tiver um grande indício. E mesmo assim a gente vai aprendendo que não compensa meter o louco nisso aqui. Às vezes é melhor você pegar um projeto que esteja do lado com uma tendência melhor. Então você começa a navegar nos padrões aqui. Você vai vendo que tem moedas com um comportamento diferente. E o tamanho delas não é tão distante assim. Então eu olho a Litecoin e comparo com a Sand. Olha só a diferença, né? Aí eu vou pegar aqui dentro do CoinMarketCap. Eu boto Litecoin aqui. A Litecoin tem 6 bilhões de tamanho de mercado. A Sand tem 400 milhões. É uma diferença brutal? Não tanto. Para cripto isso aí, se a gente tiver um fluxo de capital muito grande, não faz tanta diferença, sabe? E aí é muito melhor você, pelo menos, ter esse filtro mínimo. Na hora de escolher uma cripto, pegar uma cripto que faça sentido. A Lido, infelizmente, é um projeto excelente, gera liquidez para a rede do Ethereum, que é fundamental, só que aqui está próximo das mínimas. Tem uma estrutura cíclica bacana e você vai notar que as altas que o mercado conseguiu entregar foram muito curtas. A maioria das moedas não conseguiram manter uma estrutura mais de 30 dias de alta. É sempre isso aqui. E cadê aquele comportamento de ciclo de alta como a gente costuma ver? Pega o passado, olha só, a gente quer igual 2021. A gente viu o Solana subindo pra caramba. E a Solana tá ainda nas máximas, mas não foram todas as moedas que fizeram isso. A Solana tá parada desde 2024. Um ano, mais de um ano, daqui a pouco vou fazer 2 anos que ela tá completamente lateral aqui no topo. E aí?
péssima decisão você comprar aqui? E se for um grande topo? Quanto de queda o mercado vai entregar? Será que a gente vai ver Solana de volta para os $30? Que seria essa região de suporte aqui? Então, todas essas dúvidas que o mercado sente são genuínas e fazem sentido. Só que, vamos lá. O ouro está fazendo o topo, já está querendo fazer um pivô de baixo aqui. E esse é um pouco de indignação que o mercado cripto sente. Os investidores normais, tradicionais, eles sentem dentro de cripto. Porque a bolsa está em máximas históricas, o ouro está formando o topo, que é um ótimo sinal. A gente está vendo aqui a liquidez do governo americano. A gente já está vendo a política monetária dos Estados Unidos mudando. Então, claro que tem períodos que são muito prósperos para o mercado, que é quando a gente vê uma injeção de liquidez no mercado, como aconteceu em 2000, depois de 2008, da crise, depois de 2020. E agora, nesse presente momento, já tem indícios de que pelo menos o aperto monetário ele chegou ao fim. Agora a gente quer ver uma expansão. Só que eu sei que muita gente fala assim, Douglas, mas o governo americano parando de tirar dinheiro da economia não significa que ele vai colocar. Né? Então a gente tem esse meio termo de não acontecer nada e ficar igual 2014, 2015 para 2018. Só que acontece que nesse exato momento os indícios estão ótimos. Você vai ver que olha para fora, tá tudo normal, tá tudo bom. O ouro formando o topo, a política monetária dos Estados Unidos melhorando o clima dos mercados, corte de juros, fim do aperto monetário do Banco Central Americano. Então você junta tudo isso, tá muito bom. Só que cripto passa por uma coisa específica e um dos motivos que cripto tá uma zona, e eu acredito que isso aqui tá uma bagunça, tá? Não consigo ver ordem dentro do mercado, sendo que o mercado tá caindo, aí você vai ver moedas subindo 40%, 30%, e não são quaisquer moedas, realmente tá uma bagunça, e nesse momento você não busca ordem, você só deixa o mercado se definir, porque novamente essa briga que tá tendo não é sua. Se você não mexe com a alavancagem, você não pode esquentar a cabeça com isso. Porque o número de liquidez que está sendo gerada no mercado e está sendo buscada nas liquidações é um negócio histórico. Quando que eu ia esperar que o mercado cripto ia sofrer uma liquidação de 20 bilhões de dólares em um dia, na verdade em minutos, sendo que várias moedas iriam cair 99% em minutos? Nenhuma realidade, se eu tivesse alguma máquina do tempo, eu conseguiria descobrir ou pensar que isso poderia acontecer. E quando acontece, o mercado leva uma surra tão grande, ele puxa tanta liquidez, que não existe mais liquidez no mercado, que em tese todo mundo perdeu o dinheiro. Pelo menos os alavancados. Só que você vai nesse presente momento, você tem o maior dump da história do mercado, a maior liquidez histórica do mercado, liquidação, e você continua vendo recordes sendo batidos dia após dia, incansavelmente. Se isso aqui não for feito para destruir o teu emocional, eu não sei o objetivo disso. Não sei. Só que a gente puxa o histórico, isso, por mais seja normal, dá para perceber que é uma briga específica de quem está alavancando. Você pega todo o mapa de calor de liquidez aqui e você vê no Bitcoin que realmente as pessoas se alavancaram demais. Eu não sei se eu consegui deixar claro no último vídeo, mas quando você pega isso aqui, toda vez que fica colorido, tem muita gente alavancando. E quando o preço atinge essas regiões coloridas, muita gente é liquidada do mercado. Liquidez é literalmente te expulsar do mercado porque o teu dinheiro acabou. Basicamente isso. Então as pessoas apostam tudo, alavancam o seu capital, como elas estão alavancadas, se o mercado for buscar esse ponto de liquidação delas, elas são expulsas porque o dinheiro dela acaba. Então, o que acontece? O mercado, depois do dump que aconteceu no dia 10 de outubro, ele limpou, olha só essa limpa bizarra que o Bitcoin fez. Só que depois continuou caindo. E aí, isso aqui, se você for buscar a região mais colorida, tá lá no topo histórico. Ou seja, em tese, a maior liquidez nos últimos 6 meses do Bitcoin tá lá no topo histórico. Se ele buscou até então a liquidez lá do fundo do poço, o que vai impedir do Bitcoin buscar lá em cima? Lá no topo da montanha em 126 mil dólares? Nada. Em tese, isso é possível? É possível. Só que por que ele consegue ficar insistindo a todo momento? Aí eu vou descer esse gráfico para as últimas 12 horas. E a galera, todo pequeno preço que o Bitcoin faz, as pessoas estão alavancando. Gente, em questão de minutos, a gente está vendo um ponto de liquidação aqui de 55 milhões de dólares. Isso somando vários traders, várias pessoas alavancando.
Significa que se o Bitcoin for descer mais um pouquinho, a partir desse ponto agora, um pouquinho mesmo, ele vai liquidar 55 milhões de dólares. Isso criados em minutos. Então você consegue ver que por esse gráfico as pessoas estão alopradamente alavancando o capital sem nenhuma racionalidade. Pega as últimas 48 horas, são várias regiões coloridas que o Bitcoin só vai caindo, pegando, e toda vez que cai o pessoal está alavancando porque todo mundo quer descobrir o fundo do mercado para pegar uma super ultra alta. Infelizmente é um sentimento que isso para o trader faz sentido. E muita gente perde dinheiro nisso. Só que esse sentimento, esse modus operandi não é o mesmo pro holder. Não é o mesmo pro cara que tá com a carteira lá bonitinho. Eu te mostrei o exemplo da Link. Por mais prejuízo que você tenha, tem expectativa de alta ainda. Não desista. Tá? Não é a primeira vez, a gente não tá no mercado que não tem nenhum histórico. Por mais que, para mim, a tese de ciclo tenha acabado, o histórico não se apaga. E eu tenho certeza, eu tô gravando esse vídeo para no futuro eu quero puxar realmente como que tá o sentimento agora e como o sentimento vai estar em 2026. Na minha opinião, o sentimento vai estar bem diferente. Eu espero ver com esse ouro formando o topo e com esse boom na verdade, com essa injeção de liquidez na economia americana, continuação do corte de juros, a gente veja uma grande alta no mercado. E tem uma coisa chamada dentro de cripto Open Interest. O que é esse nome lindo? Open Interest é todo o capital que está dentro do mercado em alavancagem. E eu não vou conseguir puxar aqui agora, eu não sei nem onde que vê isso aqui, mas esse é um indicador que mostra que a gente está nas máximas históricas. Acho que eu consigo ver aqui, ó, opções de interesse em aberto. A gente está nas máximas históricas em termos de liquidação. Olha só esse Open Interest aqui. Esse gráfico mostra que a gente está tendo um número absurdo aqui de 70 bilhões de dólares totais alavancados dentro do mercado de cripto. 60 bilhões de dólares. Olha só comparado com o passado. Olha comparando com 2020. Cara, olha a diferença. Qualquer impacto que a gente tenha aqui vai ser muito pior que 2020, 2021. Qualquer alta e fluxo de capital passando para as altcoins também vai ser maior. Então, por mais que agora seja um momento maluco de cripto, extremo pânico, qualquer ponto e sinal positivo que a gente tiver vai causar um grande efeito rebote no mercado. Uma coisa que eu não sei te dizer é quais projetos vão subir, o que vai sobreviver. Eu acredito que tenha muito mais fundamento para sobreviver, apesar de pode ser qualquer coisa, são as altcoins do topo do ranking. Claro que tem que haver indícios que ainda há esperança, e na minha opinião, há esperança sim. O Bitcoin, como eu falei no início do vídeo, ele está batendo em uma região que historicamente é um ponto de interesse comprador, e o fato dele estar batendo em 100 mil dólares e batendo sobrevivendo no gráfico diário é uma coisa importante. O gráfico de 4 horas já está batendo um topo de volume aqui, o que é muito bom. Então a gente está numa região mais de formação de fundo do que tudo. Só que ele vai ficar instigando essa região para você ficar desesperado. Sendo que quem está desesperado nesse momento é quem está alavancando. Historicamente, o cara que é só holder. Eu sei que o interesse de todo mundo era pegar uma grande alta, surfar uma grande alta, por mais que a gente não tenha visto, só durou 30 dias, não significa que nunca mais vai acontecer e vai ser assim para sempre. Não. É claro que eu não quero que você mude a sua ótica para seu investidor para colher fruto daqui a 10 anos. Na minha opinião, eu acredito que você consiga colher frutos no mercado com o que eu já presenciei, com esse exato momento, com as projeções ano que vem. Nada é impossível. Eu acredito que ano que vem você possa ter uma grande surpresa com o mercado. Mas o que você está passando aqui agora é algo necessário para que isso aconteça no futuro. É um teste, é uma prova que muita gente passa por várias vezes dentro do ciclo do mercado. Você só não pode desistir. Esse aqui não é um vídeo que eu tô gravando para falar que acabou, mas é um vídeo para realmente mostrar que nesse momento a gente tá vendo o pior do pior dos casos acontecendo na prática, sendo o Bitcoin tá caindo bastante, as altcoins estão buscando as mínimas históricas e não há nenhuma expectativa positiva dentro disso. Eu não quero ficar mostrando aqui quais evidências eu tenho no gráfico que estão para formar fundo. Tem padrões sim de fundo. Apesar do Bitcoin estar sobrevendido no diário, tem várias outras coisas que mostram que a gente está numa região de fundo.
por volta dos 100 mil dólares, pode para 95, 97, não sei com exatidão, mas essa é uma região de interesse comprador que eu esperaria um rebote. Só que, por mais óbvio que seja, né? O Bitcoin pode formar fundo agora porque tá nesse gatilho, beleza. Então é só comprar? Em tese sim. É muito melhor você pegar agora, entender esse gatilho e se posicionar. Se você não tem dinheiro para se posicionar, tá tudo certo também, não tem nada de errado. Só que quando acontecer a alta, na minha visão é quando, não é se acontecer, daqui para frente, se o mercado cair, ele acaba. E o mercado cripto não funciona dessa forma, até porque toda a pressão vendedora que está tendo gera muita liquidez para cima. E essa liquidez sendo buscada é mais liquidação. Então você pensa, né? Vamos fazer um exercício. O mercado caiu pra caramba. Muita liquidez sendo buscada embaixo. As instituições ganhando muito dinheiro. E talvez se posicionando. Então elas se posicionam, jogam o mercado para cima, ele começa a buscar a liquidez lá para cima, o mercado vai subindo cada vez mais. E eles se posicionam nesse momento de pânico, buscam a liquidez para cima e ganham dinheiro com a valorização e com a liquidação. E o mercado vai continuar dessa forma, ele sempre vai agir dessa forma. Você só não pode fazer, nesse momento, tipo assim, desistir do mercado nesse ponto. É muito fácil, né? Fazer tipo um papo de coach no momento de pânico, mas na verdade isso aqui é até que normal para cripto. Infelizmente as coisas fogem bastante do controle. Ele cai, escorraça para queda, mas isso não significa que seja o fim. Agora, não significa que você tem que mudar toda a tua visão e ser um cara sossegado dentro do mercado. Não significa isso. Não significa que você vai deixar ignorar teus estudos, expectativas. Não. Significa que disso que, na verdade, caraca, o cérebro bugou. De tudo isso que tá acontecendo, se tiver uma grande próxima alta, aí eu já não sei se vai ser super imensa, pra mim é uma alta muito boa, você tem que estar pronto para realizar, você tem que estar pronto para vender, porque até então a gente viu altas curtas de 30 dias. E se o mercado engatar numa alta, as pessoas vão vender nos 30 dias achando que realmente vai repetir a história. E o mercado faz isso. Ele te molda em um ciclo e quebra e te deixa perdido. Então, isso eu tô notando que está sendo muito normal, né? Ele cria uma tese, quebra essa tese, deixa todo mundo perdido, enquanto você vai olhar, no fundo, tem muito interesse ali no meio. Você pode achar que tá todo mundo vendendo no pânico, e tá mesmo. Só que alguém tá se posicionando dentro disso. Porque você olha pro macro, não tem nada tão crítico assim acontecendo, e o cenário tá muito bom para ser verdade. Só que o mercado não tá respeitando. Claro que isso aqui tem várias nuances, mas eu queria só realmente falar isso para vocês, porque eu sei que nesse momento é muito importante você ter informação, você escutar uma pessoa falando, só que eu só quero te dizer que provavelmente o mercado, o sentimento que tá tendo nesse momento, vai ser muito diferente do que vai estar acontecendo daqui, talvez ano que vem. E eu não acredito que tenha acabado por aqui. É um momento que a gente pega, repensa tudo e a gente se prepara para a próxima alta. E sabendo que tudo é possível, que a gente pode ter uma grande valorização, não é seguir na fé, mas seguir no preparo. O mercado revertendo, olha o que está mais forte. Se tiver uma alta, tenta melhorar suas chances pegando o que está mais forte, com melhor indício, e no final tende a dar tudo certo. Então, passe bem, sobreviva, que no futuro, geralmente, o sentimento ele muda muito. E as pessoas saem do completo pânico para completa euforia. Historicamente é assim. Por mais que agora seja difícil de você visualizar isso. Mas muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tamo junto.